Olá pessoal, a atriz Fabiana Carla, ela disse recentemente que escolheu viver com obesidade e isso me fez pensar. Aliás, eu respeito 100% a escolha de cada um, inclusive da Fabiana. Mas, para quem já tentou de tudo entre o céu e a terra para emagrecer, né? O que mais tentar? Para quem já celebrou conquistas no curto prazo de emagrecimento só para depois chorar no longo prazo, né? O que mais resta tentar? Será que existe de fato alguma coisa que possa ser a solução? Ou realmente só nos resta viver com obesidade? Bom, eu espero que a Fabiana veja esse vídeo aqui também, assim como você está vendo agora, porque eu acho que isso pode mudar completamente o entendimento ao redor de emagrecimento, do que causa emagrecimento, do que pode realmente solucionar esse problema e finalmente dar um ar de esperança de que sim, é possível se retomar a boa forma e recuperar profundamente a saúde quando nós fazemos as coisas certas, focando no que realmente importa. E, obviamente, não fazendo as mesmas coisas de sempre. Então, vamos para o assunto aqui. Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou pesquisador de ciência da nutrição desde 2009, autor best-seller e criador do único método metabólico de emagrecimento, o acelerador de emagrecer de vez. Estou aqui semanalmente compartilhando o meu melhor com você para te ajudar a chegar na melhor forma da sua vida, com a melhor saúde, baseado na melhor ciência que eu tenho acesso aqui e sempre sem balelas. Então olha só, a Fabiana Carla disse em entrevista recentemente que ela vem lutando com a obesidade a vida inteira, né? E uma pesquisa rápida que o meu time fez aqui revelou que ela também já fez intervenções um pouco mais invasivas em 2011, quando ela usou da técnica de Lazzarotto e Souza, que é basicamente um bypass intestinal, que colocou um anel no intestino e emagreceu aí 16 quilos em questão de 45 dias, né? Esse anel, esse desvio do intestino, obviamente, atrapalha a absorção dos nutrientes, né? Mas você vai entender um pouco mais logo a seguir porque que esse tipo de coisa pode ainda piorar a situação. Você já vai entender um pouco mais. Mas ela fez isso no passado. Inclusive, outra surpresa que eu descobri aqui, que em 2019 ela fez a tal da dieta da NASA. O que é a dieta da NASA, você pode perguntar. Eu também me perguntei a mesma coisa. Bom, esse artigo explica aqui, dizendo que é uma dieta very low calorie diet, ou seja, uma dieta muito baixa em calorias, que basicamente são 800 calorias por dia, na verdade, rica em proteína de alto valor biológico, com pouco carboidrato e pouca gordura. A dieta é baseada em, acredite, sachês misturados à água viram refeições, além de barrinhas e biscoitos que já vem pronto para o consumo, não é verdade? Ai, que coisa, né? Enfim, nós vemos que ela perdeu peso também nessa dieta. Ela perdeu peso em 2011 com o bypass intestinal, 16 quilos rápido, depois perdeu 20 quilos com essa dieta de inanição, né? Dieta da NASA aí. Só que, como a gente pode ver agora, ela infelizmente está na mesma situação de sempre, está com obesidade. Então, por que tudo que ela tentou no passado, e talvez você tenha tentado no passado, não funcionou até agora, né? Justamente porque todas as coisas que ela tentou e que você provavelmente deve ter tentado no passado para emagrecer, tem uma coisa em comum entre todas as coisas. Sabe o que é? É o mesmo erro. Veja, 95% das dietas, basicamente todas as intervenções cirúrgicas que tem e até esses novos medicamentos para emagrecer, todos eles focam na mesma coisa, que é basicamente achar uma forma de forçar o corpo a emagrecer, de tentar forçar uma menor ingestão ou absorção de calorias pelo corpo. É basicamente isso que todas essas dietas e todas as intervenções têm em comum, têm como foco. Isso tudo acontece porque essas coisas têm em mente uma falsa crença de que o sobrepeso, que a obesidade, que simplesmente ser gordo, é meramente um problema calórico, onde você come mais do que deveria e gasta menos do que deveria, o que não poderia estar mais longe da verdade. Esse tipo de intervenção, esse tipo de coisa, nunca funciona no longo prazo, porque nós não estamos atacando e resolvendo a raiz real, verdadeira do problema. Então é realmente triste ver, por exemplo, a Fabiana agora em 2024 dizendo que escolheu viver com obesidade porque ela não se acha apta a fazer a bariátrica. Ela diz: eu tenho uma doença crônica e recorrente que é a obesidade e eu escolhi viver dessa forma, buscando ferramentas que eu não precisasse fazer a cirurgia do estômago. Em minha família tem muita gente que já fez, mas eu não me sinto apta, até porque eu não tenho compulsão alimentar, mas é uma coisa que eu vou ter que lidar para sempre. Eu espero que não, mas perceba essa dicotomia aqui. Ela não quer fazer cirurgia, então só resta para ela viver com a obesidade. Não é uma coisa ou a outra. Existem outras soluções, não é verdade? Até porque eu concordo plenamente com ela na sua decisão de não fazer
essas bariátricas? Porque na literatura nós já sabemos, por exemplo, aqui, como nesse estudo 2023, que diz que é bem estabelecido que uma grande proporção dos pacientes de bariátricas, né, tem um significante reganho de peso no longo prazo. Eu tenho casos na família que fizeram bariátrica e reganharam todo o peso de volta. Isso é muito comum, isso é conhecido. Esse outro estudo fala o seguinte, que é bem preocupante também. As bariátricas são associadas com a deteriorização da qualidade de vida e o reaparecimento, ou piora, de comorbidades associadas à obesidade, como hipertensão, diabetes tipo 2, etc. E mais, uma segunda bariátrica pode ter ainda mais complicações e mortalidade mais alta do que a primeira. Emagrecimento não se força no corpo, não com dieta, não com medicamentos, não com cirurgias de intervenção como essa. Emagrecimento não se força, emagrecimento simplesmente se permite no corpo. Simplesmente se permite no corpo quando a gente para de bloquear isso. Anote o seguinte aí, a real causa do ganho de peso e obesidade não é um problema calórico e uma mera questão de se comer mais do que se gasta ou se gastar menos do que se come. Esses são sintomas da verdadeira causa e não a causa em si. A real causa do ganho de peso não é calórica, ela é metabólica. O problema não está na quantidade de calorias ingeridas, mas sim no que o seu corpo faz com as calorias que você ingere. Se você me acompanha aqui, você já sabe disso, porque eu tenho repetido isso bastante. Ou seja, o problema aqui é uma disfunção metabólica adquirida que basicamente força o corpo a mandar mais do que deveria das calorias que você come para estoque de gordura, ao invés de direcionar isso para uso e queima como energia celular, como ATP, por causa de bloqueios metabólicos que impedem isso, independente de quanto você come. Essa situação força o corpo a fazer um particionamento incorreto das calorias que você ingere. Se você come 5.000 calorias por dia ou meramente 1.000 calorias por dia, essa disfunção corrente ainda assim vai forçar o seu corpo a mandar mais do que deveria dessas calorias para estoque do que para uso de fato, levando ao quê? A faltar energia de fato para abastecer o seu corpo. Isso vai se traduzir em quê? Em mais fome do que o normal durante o dia, e menos vontade de se exercitar, porque falta energia no corpo, à medida que você tem um excesso de energia acumulada, estocada na forma de gordura. Em poucas palavras, você tem um excesso de energia estocada na forma de gordura e uma falta de energia disponível para uso ao mesmo tempo. E esse estudo fala isso de forma muito clara. Eles falam o seguinte: a afirmação correta é que indivíduos obesos possuem um déficit de energia na forma de ATP, uma falta de energia no corpo, e uma superprodução simultânea de gordura. E mais, você já notou que hoje em dia parece que as pessoas estão engordando com muito mais facilidade e comendo muito menos do que antigamente? Tem pessoas hoje em dia, você talvez seja uma delas ou conhece pessoas assim, que engordam mesmo comendo 1.000 calorias por dia, por exemplo. Qual que seria a solução para essas pessoas, Será que a solução é cortar ainda mais a quantidade de calorias? Será que é começar a se exercitar ainda mais? Sendo que você basicamente não come, está em inanição já energética, na verdade. Será que seria cortar o estômago, colocar anel, tomar remédio? Qual que seria a solução para uma pessoa dessa? Veja, essa impressão que você tem que as pessoas engordam hoje mais fácil que antigamente, não é somente uma impressão, isso é baseado em fatos. Nós vemos aqui na literatura científica que o metabolismo da população tem desacelerado nas últimas décadas por causa da qualidade dos alimentos ingeridos e não por causa da quantidade dos alimentos ingeridos. Agora, a boa notícia é que é possível reverter isso. Sabendo disso tudo, nós podemos agora focar na verdadeira solução do problema, atacando a verdadeira causa metabólica do ganho de peso, que é resolver essa disfunção metabólica e restabelecer o particionamento correto de energia no corpo, levando a uma queima natural de gordura e a recuperação profunda da saúde, energia e vitalidade, tudo ao mesmo tempo. E como nós fazemos isso? Vou te contar agora. Antes disso, se esse assunto todo está sendo interessante para você, já deixa um like para mim agora aqui, que isso me ajuda bastante. E se você não segue esse canal, esse tipo de coisa você não vê em outro lugar, então aproveite e acesse o canal aqui, tudo bem? Então, como nós solucionamos esse problema? Basicamente, é tirando o foco todo das calorias e
e colocando esse foco no metabolismo, ou no impacto delas no metabolismo. Ou seja, focando no que nós comemos e muito menos no quanto nós comemos. Porque alimentos são muito mais do que calorias, são muito mais do que vitaminas e minerais. Alimentos são meio que sinais dentro do corpo, né? Alimentos diferentes, apesar da mesma quantidade calórica que eles podem ter, afetam o nosso metabolismo de forma completamente diferente. Alguns, né, alimentos podem, que eu chamo de alimentos fortes, né, podem alimentar a saúde, e outros alimentos, que eu chamo de alimentos fracos, vão alimentar a doença no longo prazo. Por exemplo, considere esse gráfico aqui que mostra o aumento do consumo de uma das coisas mais metabolicamente tóxicas que existem hoje em dia, na minha opinião, que são os óleos vegetais industriais. Olha essa linha vermelha mostrando a enorme explosão no consumo de óleo de soja, por exemplo, aqui nesse gráfico, à medida que as outras coisas continuaram meio estáveis e até caíram. Nesse outro gráfico aqui de baixo, nessa linha amarela, olha a explosão que ocorreu no consumo de margarina à medida que essa curva azul da manteiga caiu. Paramos de consumir gorduras fortes, ancestrais e naturais, como a manteiga, e começamos a ingerir essa gororoba industrial chamada de margarina ao mesmo tempo. E também shortening, que é mais óleo vegetal, mais gorduras poliinsaturadas também. E isso tudo considerando, nesse último gráfico, que o nosso consumo de açúcar, que todo mundo culpa açúcar, o nosso consumo de açúcar tem se mantido basicamente estável por muitas décadas. Aliás, nas últimas décadas mais recentes agora, o consumo de açúcar tem decaído já há um bom tempo, à medida que as doenças e a obesidade continuam aumentando. Esses óleos poliinsaturados industriais de cozinha, os óleos vegetais, etc., soja, canola, girassol, etc., esses óleos são obesogênicos, ou seja, promovem o ganho de peso, são pró-inflamatórios, são pró-oxidativos no corpo também e esculhambam completamente os processos de produção de energia no nosso corpo. Eu acredito piamente que eles são talvez um dos maiores responsáveis por essa calamidade que a gente tem hoje na situação da boa forma e da saúde da população. E mais, eu fico ainda muito chocado, na verdade, que eles ainda todo santo dia, no Instagram, em todo lugar, nutricionistas são formados com esse conhecimento ainda. Esses óleos continuam sendo promovidos como os mais saudáveis para seres humanos, porque não tem colesterol, porque não tem gordura saturada. É impressionante saber que isso ainda está sendo promovido como uma coisa saudável que deve ser consumida ao invés das gorduras naturais e ancestrais que nós viemos consumindo por gerações e gerações. Então, na minha opinião, o primeiro passo, talvez, para qualquer pessoa que queira de fato emagrecer, focando na real causa do problema, que é essa disfunção metabólica, é começar a parar de enroscar o metabolismo com essas travas, por exemplo, inflamação, oxidação, causadas pelo consumo frequente dessas gorduras poliinsaturadas. Ou seja, é remover completamente da dieta isso aí ou reduzir drasticamente esse consumo. Então, tirar gorduras fracas, como margarinas, óleo de soja, girassol, canola e milho, e substituir por gorduras fortes como manteiga, aguie, óleo de coco, azeite de oliva, azeite de dendê, gordura bovina, por exemplo, banha de um porco caipira, etc. Em seguida, a chave de tudo aqui, e presta atenção nisso, é fazer uma reforma qualitativa da dieta para solucionar tudo uma vez por todas. Perder o peso que precisa perder, estabelecer um novo patamar de boa forma e no futuro ter dificuldade para ganhar peso em excesso, não para perder. E essa reforma qualitativa se faz retirando, substituindo os alimentos fracos da sua dieta rotineira por alimentos fortes. Esses alimentos fracos irritam o intestino, são dificilmente digeridos, eles têm poucos nutrientes biodisponíveis, têm mais antinutrientes, e substituir eles por alimentos fortes que são naturais, são lotados de nutrientes biodisponíveis, são de fácil digestão e assimilação e são baixos em antinutrientes. Eu já falei para você aqui das gorduras fortes, então agora o próximo passo seria as proteínas fortes. As proteínas fortes são de origem animal, como a carne vermelha de todos os tipos, porco e frango ambos magros, a não ser que seja um caipira, né? Peixes brancos, ovos, frutos do mar, laticínios de qualidade também. E depois nós temos ainda os carboidratos fortes, que são muito importantes para o nosso metabolismo também, como por exemplo as frutas maduras, né? Tubérculos e raízes bem cozidos, legumes de fácil digestão bem cozidos e adoçantes naturais ainda como mel, maple, dependendo do contexto. Até o arroz branco pode ser adequado dependendo do contexto, nesse caso já tem um vídeo sobre isso inclusive também. E veja que coisas como leguminosas, né, propagadas como super mega naturais, né, mais bondosas do que as virgens do Himalaia, e coisas como lentilha, feijão, soja, amendoim, isso tudo é leguminoso, tudo isso é semente botanicamente falando. Ainda coisas como oleaginosas, como castanhas, amêndoas, nozes,
Coisas como folhas e talos crus, legumes goitrogênicos como brócolis, couve, brotos, etc., principalmente crus, são alguns exemplos de alimentos fracos que chocam muita gente aí e que podem de fato ser um grande problema para o metabolismo das pessoas que principalmente já estão com algum tipo de enrosco metabólico. E olha só, a Fabiana fala o seguinte aí na entrevista, ela falou que eu sou bem vaidosa, mas é um exercício. A pele é uma coisa importante para minha vaidade, porque eu me liberto do filtro, né? De fazer outras coisas e mostrar a minha saúde. Eu entendo perfeitamente ela pensar assim, e ela tá certíssima em pensar assim. Quem que não gostaria da pele legal, principalmente mulheres, na verdade, com certeza. Agora, entenda o seguinte, a qualidade da pele, do cabelo e das unhas, por exemplo, no corpo, é um mero produto da qualidade do metabolismo de energia no corpo. Essas coisas, na visão do seu corpo, são supérfluos se você não tem energia suficiente, se você mal tem energia para munir, abastecer o seu cérebro, os seus órgãos, etc., o seu corpo não vai gastar energia em deixando a sua pele bem hidratada, o seu cabelo bonito, as suas unhas fortes, né? Isso vai acontecer quando você restabelece o metabolismo de energia no corpo. E agora o corpo consegue utilizar as calorias que você come para gerar energia para esse tipo de coisa. Quando não falta mais energia, quando não tem mais enrosco, quando o corpo não precisa mais se forçar a estocar o que você come ao invés de utilizar. Tudo no nosso corpo é energia. E por incrível que pareça para muita gente, a real causa do ganho de peso de verdade e obesidade é a falta de energia e não o excesso de energia, tá? É a falta de energia. O corpo não consegue transformar as calorias em ATP celular e acaba tendo que estocar o excesso. Então, apesar da pessoa estar com excesso de energia estocada, ela está com falta de energia disponível, ficando sempre com mais fome e sempre com mais preguiça. Entenda como isso é crucial de se entender. Se você come 4.000 calorias por dia, mas seu corpo consegue só produzir energia, só queimar de fato 1.500 calorias, você vai continuar aí com mais fome do que deveria e continuar ganhando peso também. Agora, se você se força a comer muito pouquinho, você acaba comendo aí 1.500 calorias passando fome, mas seu corpo está enroscado ainda, você vai conseguir, gastar 1.000 calorias somente dessas 1.500 e ainda assim, mesmo comendo pouco, vai se forçar a estocar essas 500, continuando tendo tendência a ganho de peso fácil e dificuldade de emagrecimento, mesmo comendo pouquinho, porque você está focando nas calorias e está ignorando ao mesmo tempo a real causa metabólica de tudo isso. E a solução, como eu acabei de falar para você, está em se fazer uma reforma qualitativa da sua dieta e não uma reforma quantitativa, ou seja, focar no que você come, não no quanto você come, como basicamente todo mundo faz por aí. E a minha sugestão é que você pegue as dicas de alimentos que eu dei, por exemplo, e tente fazer isso por 7 dias, substituir os fracos pelos fortes e ver o que acontece. Aí você pergunta, Rodrigo, entendi, legal, mas será que funciona? Bom, funciona, eu vejo todo dia isso, tá? Por exemplo, aqui a Mariana mandou na nossa comunidade lá, ela falou, terminei ontem o Reset 7 e eu estou surpresa com os resultados. Eu perdi 5 centímetros de cintura, meu peso passou de 92,6 para 88,1, tudo em 7 dias, uma semaninha. Olha só o que o Edson falou, foram 5 quilos para ele aqui, que é bastante, né? 5 quilos a menos e 2 centímetros de circunferência abdominal, eu desinchei um pouco, me senti bem durante o processo, por estar orientado, etc. Coisa rápida, mudanças rápidas. Isso tudo em 7 dias, que é parte do Reset 7, que é basicamente a primeira etapa do meu método acelerador de emagrecimento. Você pode pegar isso tudo que eu falei e traçar o seu caminho, fazer esse teste você mesmo aí e você vai ver os resultados. Mas se você quer fazer como a Mariana e o Edson aqui, por exemplo, e seguir tudo num passo a passo, explicadinho, etapa por etapa, com listas de alimentos, cardápios de exemplos, receitas práticas e fáceis, a minha ajuda em vídeo durante todo o processo e tudo que você precisa, dê uma olhadinha no meu programa de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer de Vez. E você pode testar ele em você mesmo com risco zero e minha garantia dupla. Tudo passo a passo, mastigadinho, explicado. Você pode ver o link na descrição agora ou simplesmente entrar aí em aceleradoremagrecer.com.br. E os primeiros 7 dias vão ser justamente essa mudança aí e depois as outras fases acontecem onde você vai poder colher todos os resultados que te esperam. Você pode fazer isso com a minha ajuda, é só você entrar em aceleradoremagrecer.com.br ou ver aqui na descrição o link para você conhecer o programa, ok? No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para você, porque ele realmente aponta onde o seu foco deveria estar em relação a emagrecimento, para você parar de perder tempo com coisas que não funcionam e só pioram a sua ação e começar a obter resultados de fato, ok? Então, um grande abraço para você, um forte abraço para você, a gente se fala no próximo vídeo. Até mais.